Para mim é realmente, e não é uma palavra que eu uso muitas vezes, uma honra estar aqui, estar perante esta plateia e terem entendido o Conselho Superior da Magistratura que eu poderia dizer algo de útil. E agradeço sinceramente o convite. Eu sou um advogado, ando à canelada nos tribunais, não sou um teórico, não estudo aprofundadamente as questões, procuro perceber a realidade do dia-a-dia e, enquanto colunista no Jornal Público há alguns anos, procuro trazer ao conhecimento da população em geral, independentemente de ser conhecedor ou não do direito, as realidades do mundo judicial e do mundo judiciário. E, nesse meu esforço, vou contactando muito com a comunidade judicial, com a comunidade judiciária, e tenho a dizer que tenho uma grande desconfiança em relação a mim mesmo e em relação a todos nós. Nós, os juristas, somos estruturalmente conservadores, somos bastante quadrados, somos normativos, somos muitas vezes pouco humildes quanto ao nosso saber, privilegiamos a racionalidade e o racionalismo, procurando afastar os sentimentos e as emoções do funcionamento dos sistemas e da realidade, o que choca naturalmente com a própria realidade. Somos, de facto, na minha opinião, pouco humildes quanto ao nosso saber, somos muitas vezes fechados, opacos. Falou-se aqui do perfil do juiz. O meu avô foi juiz conselheiro do Supremo e eu lembro-me, não o conheci muito bem, até a maioridade, e ele tinha aquela ideia do juiz ser inodoro, transparente, incolor, devia ser como a água. O juiz não devia ter nenhuma característica, era o juiz da Torre de Marfim. E era esta a visão que ele tinha, e era esta a visão que ainda falei com ele, que era uma visão que era, digamos, divulgada nessa altura e que havia muito quem entendesse assim. Bom, eu penso, pelo contrário, que os juízes têm de estar inseridos na realidade, mas convém também que não se passe da Torre de Marfim para umas conversas à lareira constantes e sistemáticas ou os holofotes mediáticos e, portanto, o juiz, de facto, é-lhe exigível a reserva e não é por acaso que lhe é exigível a reserva. E é por isso, porque a sociedade tem essa visão de que ao juiz cabe uma determinada reserva e uma determinada, não digo a ser ascético, mas um certo distanciamento das polémicas ideológicas que este acórdão recente do Tribunal de Relação do Porto veio causar tanto impacto. Impacto que chocou também os próprios magistrados pelo seu excesso. O Dr. Henrique Gaspar aqui referiu, e ainda hoje vinha no carro, ouviu as declarações na TSF, de que tinha sido surpreendido nas suas expectativas, nas suas piores expectativas quanto ao impacto, digamos, emocional. Exatamente porque nós somos educados para a razão e não para a emoção. Mas eu vou-lhes pedir o favor, não lhes vou pedir desculpa, vou-lhes pedir o favor de ouvirem o texto, um pedaço do texto desse acórdão. Porque é importante que nós tenhamos essa realidade presente em nós. Diz assim o acórdão. E eu vou procurar ser rápido nesta intervenção, porque diz que os últimos são os primeiros. Nós já não seremos os primeiros, mas a ver se somos os mais rápidos ou menos, porque isto já vai adiantado a hora. Mas diz neste acórdão, e por isso o escândalo, independentemente das agendas mediáticas e das agendas feministas e das agendas militantes e de quaisquer outras agendas, eu penso que nenhum, ou quase nenhum, magistrado se reconhecerá nestas expressões constantes de um acórdão. Isto é a tal questão, se estivesse a beber um copo em casa é indiferente, mas não vem bêbado cá para fora. E o que aqui há é verdadeiramente um desbragamento ideológico e linguístico que não é previsível, não é desejável num acórdão de um Tribunal Superior. Diz-se assim para termos a noção. Este caso está longe de ter a gravidade com que geralmente se apresentam os casos de maus-tratos nos quadros da violência doméstica. Por outro lado, a conduta do arguido ocorreu num contexto de adultério praticado pela assistente. Ora, o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte.
Ainda não foi há muito tempo, revogado em 82 o Código Penal, de 1886. Só este ainda não foi há muito tempo, mas como é que se diz não foi há muito tempo? Em 82 foi revogado, mas pelo menos a partir de 74, o quadro normativo constitucional não permitia a vigência desta disposição. Portanto, a que título é que se pode dizer que não foi há muito tempo? É evidente que foi há muito tempo na vida das pessoas. Ainda não há muito tempo, punia com uma pena pouco mais simbólica o homem que, achando a sua mulher em adultério, neste ato a matasse. Com estas referências, pretende-se apenas acentuar que o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente. Estamos a falar do adultério da mulher, não do adultério do homem. E são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras. E por isso se vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher. Foi a deslealdade e imoralidade sexual da assistente, veja-se bem, essa assistente tem-se uma imoralidade sexual que o juiz lhe chama imoral, que fez o arguido cair em profunda depressão, portanto, coitado, é uma vítima, caiu em profunda depressão, e foi nesse estado depressivo e toldado pela revolta que praticou o ato de sequestro, como se considerou na sentença recorrida. Bom, eu tinha de ler isto porque isto é muito impressivo. Nós temos tendência para passar aos conceitos e deixarmos dos factos. E isto é um facto, é uma realidade que as pessoas leram, que toda a gente leu. Bom, é claro que toda a gente leu, vamos lá ver. Primeiro, a senhora desembargadora que assinou o vogal parece que não leu. E isso é uma das, digamos, das declarações mais infelizes que eu posso ver, de facto. Bem, eu como advogado, era o último conselho que lhe daria, era que alguma vez declarasse que não tinha lido o acórdão que tinha subscrito, não é? Choca-me que se possa dizer isto. Mas eu lembro que em 1991, no âmbito destes artigos que eu escrevo ainda no Público, eu escrevi um artigo de um acórdão que eu tinha descoberto, que era de 89, que se chamava o Macho Ibérico e o Supremo Tribunal de Justiça. Nessa altura, eu, ironicamente, escrevi um artigo que divulgou a existência desse acórdão que estava desconhecido, que era, e eu dizia, as deambulações do macho ibérico no nosso país rareavam. Reduzidas zonas cada vez mais afastadas de civilização, temia-se mesmo pela sua extinção. Poucas vozes levantavam em sua defesa, esquecendo-se da importância do macho ibérico para a manutenção de um equilíbrio ecoambiental. Mas, felizmente, o Supremo Tribunal de Justiça não estava distraído e o acórdão de 18 de setembro de 89, subscrito pelos juízes conselheiros Vasco Tinoco, Lopes de Melo, Ferreira Vidigal e Ferreira Dias, demonstrou de forma inequívoca que as preocupações biológicas e ambientalistas se encontram hoje em dia nos lugares mais inesperados. Eu entendi que era a ironia a melhor forma de demonstrar aquilo que estava a acontecer e, lendo só um pequeno parágrafo do que se dizia o Supremo Tribunal nessa altura. Certo que se trata de dois crimes repugnantes, o sequestro e a violação, que não têm qualquer justificação. A verdade é que, no caso concreto, as duas ofendidas muito contribuíram para a sua realização. Na verdade, não podemos esquecer que as duas ofendidas, raparigas novas, as mulheres feitas, não hesitaram em vir para a estrada a pedir boleia a quem passava em plena cotada do chamado macho ibérico. É impossível que não tenham previsto o risco que corriam, pois aqui, tal como no seu país natal, a atração pelo sexo oposto é um dado indesmentível e, por vezes, não é fácil dominá-lo. Isto é de uma enorme violência, na altura teve um impacto, só que a sociedade não estava como agora. Isto já foi em 91, estamos há 26 anos que isto foi divulgado e hoje em dia gerou-se um movimento social, curiosamente, também sobre este acordo do Supremo, na altura não porque a comunicação social o tenha dito, mas vieram-me dizer colegas ligados a este coletivo, conheci alguns juízes, que um dos juízes conselheiros dizia que não tinha lido, que tinha assinado sem ler. Bom, isto era algo que já devia ter desaparecido e que não faz qualquer sentido. Eu, se me refiro a isto, é porque penso que é importante que tenhamos a noção exata da gravidade em termos emocionais para as pessoas de lerem estas coisas. Não é porque os juízes sejam todos obrigados a ser de esquerda ou de direita, ou progressistas, ou feministas, ou machistas, mas, efetivamente, têm de ter a noção daquilo que é o sofrimento, ou a angústia, ou a violência, ou a bufetada que estão a dar às pessoas quando escrevem isto. E, por isso, eu gostaria de ler no Expresso que o Sr. Vice-Presidente do Conselho de Magistratura, de certa forma, pediu desculpa às pessoas que foram violentadas, agredidas com este acórdão. Mas o problema que se põe não é só este acórdão, é depois a leitura, e passamos aqui, porque o tema da minha pequena intervenção é, no fundo, decisões judiciais, a sua legibilidade e a comunicação. Ora bem,
Eu, sobre este acordo, o último do Porto, estava num supermercado, não vou dizer o nome, não vou fazer publicidade, penso que ninguém saía daqui para ir para o supermercado produzir, mas, de qualquer maneira, não digo, e estava lá na peixaria para comprar um peixe, também não digo peixe para não revelar as minhas preferências, e assim, reservar a minha privacidade, e estava uma mulher, uma peixeira, a dizer a outra: pois é, o juiz defendia a pena de morte defendia a pena de morte para a mulher. E eu atrevi-me, eu tenho um bocado de tendência para intervir, mas eu acho que não era bem assim. Bem, fui logo olhado com um desprezo total. Já estava a defender o juiz, não é? Portanto, não havia hipótese para a senhora. Mas isto era uma pessoa pouco esclarecida, ou pouco diferenciada. Mas, curiosamente, em uns dias foi lá uma cliente ao escritório, viúva de um diplomata, portanto, uma pessoa já com alguma informação, e que me perguntou: então o que é que me dizes àquele juiz que condenou a mulher e absolveu o homem? Bom, isto para dizer o quê? É que nós nunca vamos controlar totalmente, não há evolução, seja na legibilidade das decisões, seja na comunicação, que nós vamos resolver todos os problemas. Isto é, nós temos de ter a humildade de saber que sempre haverá incompreensões, sempre haverá leituras para além de que, mas que a responsabilidade, e aqui falo do Conselho Superior de Magistratura, porque aqui neste âmbito que estamos a falar, é de procurar transmitir às pessoas um sentir que seja adequado à comunidade, ao sentido da própria comunidade, para que as pessoas percebam que houve uma rejeição imediata por parte do Conselho Superior de Magistratura, enquanto representante e enquanto com o órgão constitucional, daquilo que foi trazido à opinião pública. O que interessa mais a mim, nesta minha intervenção, não vou falar propriamente, nem naturalmente, da fundamentação das decisões judiciárias, já que muita coisa foi falada, mas há uma coisa curiosa sobre isso, aliás, que se prende com outra questão também, que é a seguinte: dentro deste nosso conservadorismo, dessa nossa tendência dos juristas, nomeadamente dos magistrados mais claramente, de defenderem o status quo, lembremos-nos, alguns que estão aqui, outros já não se lembrarão, porque não estiveram lá nesse tempo, que não havia fundamentação das decisões judiciais. Como não havia gravação das decisões da primeira instância, das audiências de primeira instância. A conquista do recurso da matéria de facto efetiva foi um trabalho árduo. Eu lembro também que, por exemplo, no penal, nós tínhamos de pedir para haver gravações, o que era logo mal visto. Era logo mal visto e era logo quase um fator de desconfiança que se criava. E, portanto, nós temos de ter a noção que hoje em dia, sempre que nós somos reticentes à novidade, devemos desconfiar de nós e não da novidade. Isto é, temos de ter a capacidade de nos pormos em causa, senão estaremos nós a não querer compreender as novas realidades e a recusarmos aquilo que amanhã vai ser evidente. Porque hoje em dia ninguém tem dúvida. A questão da fundamentação veio a ser consagrada constitucionalmente como antes não estava. A questão, e depois o Tribunal Europeu também tem insistido nessa questão da fundamentação. O Conselho Consultivo de Juízes Europeus igualmente fala disso. A fundamentação é essencial para a legitimação das decisões, para a aceitação pela sociedade das decisões e, portanto, nós temos de aceitar que, efetivamente, há uma evolução, há uma melhoria, mesmo que a nós, sobretudo com o avançar da idade, a nossa reticência em aceitar a novidade e a diferença. Bom, relativamente à questão da legibilidade das decisões, isto é muito complexo, porque ninguém vai obrigar agora os juízes, sejam em que instância estiverem, a passarem a escrever de uma forma simples e acessível a distinção entre o conceito de responsabilidade contratual ou extracontratual ou a prescrição. É extremamente complexo, nem se vai obrigar, penso eu, a mudar a forma de redação, a forma de escrita. Portanto, isso é ilusório, não chegamos lá, pode-se defender isso. Há imensos movimentos. Quem estiver particularmente interessado nessa questão, há aqui este livrinho, que se chama Justiça 21, Linguagem, Argumentação e Decisão Judiciária, que foi publicado pela Coimbra Editora, que resultou da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, do Centro de Estudos Sociais do Estado de Coimbra, que traz uma série de intervenções nesta área, muito esclarecedoras, sobre a importância da simplificação da linguagem, da forma a que a linguagem se destine
aos destinatários, isto é, que os destinatários possam ter acesso àquilo que lhes é dito só através da leitura e sem precisarem de um mediador, de alguém que traduza a mensagem. Eu fui ver, por exemplo, o site do Conselho Superior de Magistratura, e o site do Conselho Superior de Magistratura tem várias questões que eu achei bem feitas e que já, por exemplo, a página sobre as queixas ao Conselho Superior de Magistratura, tem um sistema de perguntas e respostas muito claras. Mas, por exemplo, como é que começa o texto? Começa assim, um texto está no Conselho Superior de Magistratura, no site da pessoa. A Lei número 43/90, 10 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 6/93, de 1 de março, Lei 15/2003, 4 de junho e Lei 45/2007, 24 de agosto, regula e garante o exercício de direito de petição para defesa dos direitos dos cidadãos da Constituição, mediante a apresentação aos órgãos de soberania. O CSM, enquanto órgão de Estado a quem estão recebe as queixas. Bom, era muito mais simples, parece. Para nós não nos faz confusão, porque nós lermos artigos dos decretos-leis, para nós até passamos por isso na boa, digamos assim. Não temos problema, mas não é verdade. Quem chega ali, que não seja jurista, que não esteja habituado, aquilo é uma barreira à leitura. A pessoa já não consegue, porque não é para mim. Ora bem, podíamos perfeitamente pôr ao contrário. O CSM recebe, idadamente, as que sejam apresentadas, e assim a pessoa é levada até chegar a essa informação, se quiser ir depois ver qual é a legislação que cria aquela realidade com que ela se depara. E, portanto, eu penso que neste aspecto da simplificação, e da legibilidade, das comunicações, da transmissão desta informação mais simples, ou mais, sem serem as decisões judiciais propriamente ditas, há algo a fazer, algo já foi feito, há inúmeras organizações e associações nacionais e internacionais neste campo. A Clarity em Inglaterra, nos Estados Unidos, o Presidente Obama e Clinton criaram em Portugal lá o Falar Claro. Há uma série de instituições que procuram simplificar, mas é preciso dizer que, apesar disso, o Conselho Consultivo de Juízes Europeus, que já foi aqui falado, também dá várias instruções nisto e chama a atenção para um aspecto que é relevante para aquilo que eu ainda quero dizer. Diz o Conselho Consultivo de Juízes Europeus, já em 2005, que colocava-os como princípios fundamentais para as relações entre os juízes e a comunidade à volta de 3 polos. Relações. E esta importância da relação com a comunidade é porque hoje em dia a relação com a comunidade é essencial. Quer dizer, já não é possível a tal Torre de Marfim, já não é possível a justiça estar lá separada, porque todas as instituições do Estado, ou outras, mas seguramente do Estado, têm de ter uma relação permanente com os cidadãos e têm de se problematizar e têm funções muito mais amplas do que aquelas que estavam inicialmente atribuídas. Nós quisermos ver o que eram os professores, antigamente davam as aulas, lecionavam, acabou-se, hoje em dia os professores têm múltiplas tarefas que estão no âmbito do que é ser professor e do que é a inserção na comunidade. E a Justiça também tem a obrigação de estar mais perto das pessoas, para que as pessoas a aceitam e a vivam naturalmente. É evidente que eu costumo dizer já que com os clientes, até na busca de um acordo, que há 3 instituições que eu não aconselho a ninguém a ir voluntariamente e passear, que é as prisões, os hospitais e os tribunais. Porque realmente não vale a pena ir lá voluntariamente, só quando é necessário, porque são instituições que desgastam. Agora, não vale a pena também torná-las hostis. Temos de lutar para que elas sejam mais user-friendly, que sejam mais próximas do cidadão. E diz o Conselho Consultivo dos Juízes Europeus que há 3 princípios fundamentais para as relações entre os juízes e a comunidade. Diz ser à volta de 3 polos. Relações entre a justiça e o mundo da educação, relações entre a justiça e os média e a acessibilidade, simplificação e clareza da linguagem utilizada pelos tribunais nos julgamentos e nas decisões. Mas a verdade é que é muito difícil. E não é só cá. É difícil em todo o mundo. Esta campanha, que é o Plain English, que tem um movimento já de há muitos anos em Inglaterra e conseguiu transformar muitos dos comportamentos a nível do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Saúde lá, das comunicações do Estado, em relação, e agora em 2017, no verão de 2017, dizem eles, há muitos anos que temos lutado para influenciar a linguagem dos tribunais. No entanto, a linguagem legal é um dos pontos que resiste à mudança. Porque é muito complexo, de facto, mudar. Não vale a pena termos ilusões, porque a linguagem legal tem, o legalize, tem regras próprias tão difíceis que não é por acaso que é difícil e há tanta resistência. No entanto, apesar disso, eu penso que é possível procurar
fazer qualquer coisa. Porque o problema era chegarmos à conclusão, isto não há nada a fazer. Porque se formos ver o que está aqui neste livro, está muito melhor do que eu posso dizer. Já está tudo dito. Este livro, não sei de que ano é, mas eles referem que já no quinto encontro do Conselho Superior de Magistratura se discutiam estas matérias e de forma aprofundada e de forma séria. E hoje ouvimos o Dr. António Henrique Gaspar referir que era preciso reinventar a simplicidade. E tudo isto é verdade. O problema é, na prática, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos mudar da realidade? Porque nós já temos consciência, mas, quer dizer, não vamos sujeitar os magistrados a uma lavagem do cérebro para passarem a falar, a dizer que este processo é complicado, não é? Não, para facilitar. Não podemos ir para esse tipo de evolução. Portanto, o que é possível fazer? Na minha opinião, é possível fazer alguma coisa, embora não seja fácil, realmente. Porquê? Porque depois temos vários destinatários. Veja-se o processo judicial propriamente dito. O julgamento, o processo. O processo tem as pessoas que estão lá, os destinatários primeiros, que são as partes, os advogados, que estão na sala de audiências. E, por exemplo, no julgamento de processo-crime, quando é lida a sentença, no final, bom, ou o juiz lê aquilo a 100 à hora, a alta velocidade, e depois dá uma explicação, uma ligeira admoestação, se for o caso, ao arguido, mas, de facto, a comunicação é reduzida. Bom, estará lá o advogado depois para traduzir, estará lá, mas a verdade é que aquela leitura assim seria muito melhor que, em vez de se ter de ler a sentença toda, se houvesse, claro que isto dá mais trabalho, e eu sei que os magistrados judiciais, e não só, têm muito trabalho, e tudo que seja mais trabalho, ou que seja mais gastos de dinheiro para o Orçamento de Estado, depara com resistências ou com impossibilidades práticas. E, portanto, estar a dizer isto é estar só a querer empurrar um bocadinho o problema, é só tentar contribuir para a solução. Mas seria possível, se calhar, reduzir, em termos daquilo que era necessário para a leitura, em termos de tempo, a uma espécie de sumários. Porque os sumários dos tribunais superiores, publicados na DGSI, já representam uma grande evolução, na minha opinião, em geral, não todos, mas uma boa parte, de compreensibilidade, de esforço de tradução de alguma forma. Mas o que deveria, se calhar, existir, mas eu já vou falar ao que deveria existir. Vamos ver ainda a publicação e a divulgação, para depois dizer, enfim, as duas ou três coisas que eu penso que poderiam fazer-se alguma coisa. Quanto à divulgação, àquilo que se chama a comunicação, eu vou procurar acelerar, já estou a acelerar, mas vou acelerar ainda mais, sob o risco de ser absolutamente incompreensível e negar o próprio tema, não é? O que seria desagradável também. O que eu queria dizer é o seguinte: eu venho do tempo em que a divulgação das decisões judiciais era o Boletim do Ministério da Justiça, publicado com 5 anos de atraso. E que os acórdãos que eram publicados eram acórdãos que nós não sabíamos quais eram os critérios minimamente. Eu brincava com isso na altura, dizendo, bem, isto é lá, deve ser um grupo de procuradores na Procuradoria-Geral da República, debaixo de um vão de escada, toma lá este, toma cá, quase que estivessem a fazer um negócio, não em sentido económico, mas um negócio à volta da publicação, porque aquilo eram os eleitos, que saíam aqueles acórdãos, não sabia se a critérios obedeciam, porque é que eram publicados. Depois já houve muita coisa depois disso, sei lá, a Tribuna de Justiça, a coletânea de jurisprudência. Depois, quando surgiu a coletânea de jurisprudência, criou muitos problemas, à volta que havia magistrados que publicavam na coletânea e que não cediam para a publicação, para, entretanto, a base de dados primeiro, antes da DGSI, que apareceu informatizada. Bom, e hoje em dia temos a DGSI, a base de dados da DGSI, e eu estou a falar na ótica do utilizador e na ótica da comunicação social, que hoje em dia sabe utilizar a base de dados e que vai procurar informação e comunicação. Mas quantos acordos são publicados? Eu aí acho que o Dr. Mário Belo Morgado é demasiado otimista, porque numa recente entrevista, que eu agora não a consegui localizar, mas eu sei que ele me dizia qualquer coisa como estávamos próximos de ter a integralidade das decisões online. Bem, eu acho que não é possível isso. Eu lembro de escrever uma carta, o Dr. António Henrique Gaspar, se calhar lembra-se-á, que lhe escrevia ele, para o Supremo aqui há uns anos, a perguntar-lhe qual era a percentagem de acórdãos que estavam publicados na DGSI. E tenho ideia que na altura me disse para 20%, 30%. É a ideia que eu tenho. 35%, pronto. Era a ideia que eu tenho. E, portanto, nós estamos muito longe. E, novamente, voltamos a um problema. Não sabemos com critérios. Não sabemos porque é que é publicado isto, porque é que não é publicado aquilo. Mas veja-se, por exemplo, o acórdão do Tribunal de Relação de Porto que eu li inicialmente. Esse acórdão, eu tenho acesso a ele através de uma plataforma privada, JumpChair, onde está lá. Eu fui procurar a base de dados da DGSI ao Tribunal de Relação do Porto, de 11 de outubro, não está lá este acórdão.
Porque é que não está, não sei. Mas o facto é que não está. E não faz sentido, porque hoje em dia, nunca se tapou o sol com uma peneira, mas hoje em dia seguramente não se consegue tapar. E, portanto, mais vale assumir as queimadelas do sol que estar a tentar tapar com uma peneira. E, portanto, eu penso que esta é uma das questões mais importantes de que se poderia fazer. Era lutar para se conseguir ter o máximo de decisões publicadas, haver critérios objetivos, mas depois também eu reconheço, se calhar há decisões que não vale a pena repetir, e o trabalho de estar a publicar, que são todos... Mas tem de haver critérios que todos nós conhecemos, objetivamente. Há decisões que não fazem sentido repetir a mesma, para dizer uma interpretação qualquer da aplicação de uma disposição sobre a aplicação do tempo da legislação sobre o arrendamento. Eu tinha um colega escritor, já tinha deixado de ser arrendamento, porque essa aplicação do tempo, só o problema disso era tão complicado. Mas pronto, é fácil. Haveria decisões que não eram publicadas mais. Havia uma que era a decisão padrão. Um bocadinho como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já faz, que não aprecia determinados casos, porque já há decisões ou aplica coletivamente. Esta era uma das coisas. A outra questão que eu penso que seria importante no sentido da comunicação, que é o trabalho mesmo a muito longo prazo, mas eu acho que nós também devemos pensar em termos de longo prazo, é a relação entre a justiça e as escolas. Entre o Conselho Superior de Magistratura e as escolas. É aquilo que o Conselho Consultivo dos Juízes Europeus chama a atenção. Nós devíamos ter uma espécie de uma colaboração. Há, por exemplo, uma plataforma da RTP, que é a RTP Ensina, que tem lá vídeos a explicar sobre diversas áreas do saber humano, o funcionamento. Mas nós podíamos ter, o CCM podia ter, não sei como Ministério da Educação, depois a autonomia das escolas, enfim, eu não sei como articular isso, eu só pensei na questão, que se criasse uma forma de que pudéssemos ter amanhã, nas casas, serem os jovens a poderem esclarecer os mais idosos de que isso não é assim. Não é isso que se passou, ou saber a distinção entre o juiz e o Ministério Público, ou entre o que é a acusação ou o que é a pronúncia, isso já será excessivo. Mas, enfim, o que é a sentença da primeira instância, o que é o coletivo, enfim, há algumas coisas que se podiam divulgar. Eu acho que isto contribuía para o aumento da participação cívica dos cidadãos, como é evidente, e para o aumento da legitimação da justiça. E, por último, eu penso que aquilo que estava há pouco a falar, e eu estou a ir o mais rápido possível, era relativamente aos sumários. Eu creio que em algum país nórdico, não sei se é da minha colega que vai falar disso, mas há uns países qualquer, que eu li nórdico em tempos, que têm uns linguistas ou uns indivíduos especialistas neste falar claro, nesta decifração, que ajudam a fazer esses sumários dos casos que interessam, não é? Não pode ser de todos os casos, mas dos casos que têm determinado aspecto importante social, que são casos que podem ser sistémicos, em que haja, de facto, um trabalho que o Conselho Superior de Magistratura pudesse divulgar de alguma forma, ou fornecer, em que já havia uma tradução numa linguagem vulgar e comum, em que os cidadãos pudessem ler sem problemas. Enfim, estas são 13 pequenas ideias. Eu não trouxe nada de novo, nem nada de especial, mas agradeço-lhes a possibilidade de terem-me convidado a vir aqui. Muito obrigado.